Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada. Que alegria dividir esse espaço com você. Que bom saber que do outro lado tem alguém que ama orar. E como eu gosto de dizer, de tempos em tempos, nem sempre a gente chega legal, chega bem, mas chegamos. Não é como a gente começa a oração, é como termina. E se orarmos com fé, se colocarmos o Senhor realmente no trono do nosso coração, meu irmão, as cadeias, os grilhões, as amarras, aquelas vozes que perturbam a gente, que vêm com um tom de verdade, mas são todas mentirosas. No nosso adversário não há verdade. E é esse o nosso desafio. Parece com a verdade, mas não é. Então, tudo que vem do nosso inimigo é banhado em mentira. E o duro é quando a gente acredita nisso. Se a própria palavra diz que o nosso adversário é o pai, é o provedor da mentira, é o gerador da mentira. Não podemos ser reféns. Então, desce o dedão no like, se inscreva no canal, pega o link, manda para alguém, já coloca seu pedido de oração aqui no chat, escreva também nos comentários, caso você esteja assistindo em outro horário que não seja meia-noite, e dê um beijo para as crianças. Se tiver um testemunho de gratidão, já coloca aqui também. Sempre muito bem-vindo os testemunhos de gratidão, de fé. Como é maravilhoso sermos uma comunidade que ama o Senhor, que deseja o Senhor e que faz do Senhor a força necessária. Eu quero ler com você Tiago capítulo 4, verso 17. Tiago 4, 17 diz assim, portanto, pensem nisso, gastem tempo nisso, usem a cabeça de vocês para isso. O que é? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse é um texto poderoso da palavra de Deus que nos ensina fortemente a respeito da submissão, de não estar conectado com a opinião das pessoas, porque nem tudo que é legal é moral, nem tudo que as pessoas batem palma é louvável. E esse discernimento a gente tem no Espírito, porque não é porque o homem aprova que Deus aprova, não é porque as pessoas normalizam que Deus normaliza. Esse bem, esse que sabe o bem que tem que fazer e não faz, é mais relacionado à Bíblia do que propriamente falando à cultura humana. Porque tem coisas que a Bíblia abomina e a cultura humana aceita. Então, aquele que sabe que deve fazer o bem. E o que é o bem? É tudo aquilo que a Bíblia chama de bom. Tudo aquilo que a palavra de Deus chama de bem. Não importa quanto que os outros critiquem, chamem de obsoleto, nós temos a Bíblia como a inenarrável palavra de Deus. Nela não há erro, nela não há contradição, nela não existe nada que nos impeça de crer. E a Bíblia diz que aquele que sabe, por isso que a ignorância, ela protege o ignorante. Mas quanto menos ignorante, mais cobrado você vai ser. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, esse camarada comete pecado. Esse camarada está lascado, comete pecado. Por isso que nós temos que ter um compromisso com a Bíblia. E não ter medo de viver a palavra, pregar a palavra. Viver a palavra trará consequências? Claro, nossa fé sempre será testada. Sempre haverá alguém ou algo tentando testar a sua fé. Dizer que a sua fé não é verdadeira, dizer que a sua espiritualidade é fajuta, dizer que você não vai persistir muito tempo. Esse é o jogo sujo do cão, entrar na sua cabeça. Mas a Bíblia diz, pensa nisso, gasta tempo nisso. Sabe qual é o bem que tem que fazer? Faz. Sabe que tem que pregar? Prega. Sabe que tem que orar? Ore. Sabe que tem que ajudar? Ajude. Sabe que tem que ser ético? Seja. Sabe que não pode fazer isso porque isso é mal? Não faça. Esses filtros, essas cercas são importantes para quê? Para proteger o meu coração da única coisa que me afasta de Deus, é o pecado. Isaías 59 diz que o pecado
me afasta de Deus. As iniquidades me afastam de Deus. Deus não está surdo, mas por conta do pecado Ele não me ouve. Deus não está com a mão encolhida, mas por conta do pecado Ele não me toca. E esse é o problema. Não adianta chorar, espernear, bater o pé, fazer greve, que vai sumir, que vai sair da igreja. Se houver pecado, Deus não vai interagir com você. E qual é o grande problema? É que não fazer o bem e sabendo que eu posso fazer, você já ouviu a palavra, você já ouviu pregações, você já leu a Bíblia, você já tem informações suficientes e ainda assim persiste no pecado. Esse pecado vai fazer você ter rompimento com a presença de Deus. Deus me livre disso acontecer não comigo, com você. Deus me livre. Vamos ler aqui alguns pedidos de oração, crendo que o Senhor nos vê, nos conhece e nos sonda. Eu creio nisso para a glória de Jesus. Eu creio. Aqui, ó, testemunho de gratidão, ó. Cássio Lima, agradece a Deus, pois entrou em uma empresa como auxiliar de estoque, mas em menos de um ano conseguiu, por milagre, ser promovido a vendedor, que é a melhor posição na empresa. Olha aí, ó. Cássio Lima agradece a Deus, pois entrou em uma empresa como auxiliar de estoque, mas em menos de um ano conseguiu, por milagre, ser promovido a vendedor, que é a melhor posição na empresa. Eita glória! Nosso Deus faz milagre, hein? Parabéns, Cássio, pela sua vitória. Quero ler aqui também o pedido de oração da Maria Otília. Oração pela aprovação em concurso público. Maria Campelo, oração por livramento do desânimo e portas de emprego para a filha. Ana Aguiar, oração pela restauração e proteção na família. Kaila Almeida, oração por bênçãos na saúde e novas oportunidades profissionais. E Manuel Filho, oração por bênçãos na família. Nós vamos orar por esses e todos os pedidos que estão online aqui, crendo que o Senhor nos abençoa, crendo que o Senhor nos ouve e crendo que o Senhor pode fazer milagres. Liga teu pensamento em Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos derrubar as paredes do pecado que nos afastam de Ti, meu Deus. Nós queremos dizer, Satanás, você perdeu, porque eu e os meus irmãos que estão nesse clamor, não somos mais ignorantes. Nós sabemos o bem que temos que fazer, sabemos a forma como temos que viver, transmitir os nossos dias, as escolhas, as decisões. Tudo isso, meu Pai, meu Deus, está na Tua presença. E nós agora pedimos a Deus a Tua intervenção e o Teu milagre para gerar em nós avivamento, para gerar em nós poder do alto, onde nós repreendemos o mal, repreendemos o espírito das trevas, repreendemos o espírito da melancolia, repreendemos tudo aquilo que vem para trazer destruição. Nós repreendemos e declaramos agora, em nome de Jesus, que haja uma transformação, que haja um avivamento, porque nós não ficaremos reféns do pecado, não ficaremos reféns de uma parede que nos afasta de Deus. Senhor, nós queremos trazer à memória aquilo que o Senhor espera de nós, o bem da Tua palavra, a honestidade, os valores, a ética, os princípios, os benefícios de viver uma vida santa no Teu altar, e queremos repreender toda a sujeira, queremos repreender tudo aquilo que, ó Deus, desabona a ética, a moral. Nós agora lutamos por um tempo de limpeza, um tempo onde a Tua palavra virá nos abastecer, virá nos transformar, virá nos restaurar. Glória, 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 santo, santo, santo. Digno é o nome do Senhor, digno de glória, digno de exaltação, digno de louvor. Tu és o exaltado do nosso coração, Tu és exaltado da nossa alma. Nós bendizemos o Teu nome, nós exaltamos a beleza da Tua santidade, nós confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador do nosso coração. Nós declaramos que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, e nós viveremos sim, ó Deus, a Tua plenitude em nós. Repreendemos agora todo mal que se tornou um comportamento no nosso dia a dia, toda escolha que se tornou um mau comportamento, toda decisão nociva para a fé, porque se eu sei o bem que tenho que fazer e não faço,
eu cometo mal, eu peco, pois eu quero declarar que todo o bem que está retido na minha vida, toda a ação que eu sei que tenho que fazer, mas falta coragem, falta ousadia, falta posicionamento, nós agora anulamos essa voz contrária que engessa, não vai cair por terra agora em nome de Jesus. Nós vamos fazer o bem, nós seremos plantadores da justiça, plantadores da honestidade, plantadores da fé, plantadores da paz, plantadores do avivamento, onde eu creio que o Senhor pode gerar milagres, que o Senhor pode gerar vida, que o Senhor pode gerar conquistas, onde nada e ninguém pode parar, onde nada e ninguém pode avançar, onde nada e ninguém pode impedir o que o Senhor vai fazer. Eu oro por um destravar espiritual agora, eu oro por um destravar na mente, no coração, onde a nossa maior preocupação, meu Deus, seja te agradar, seja cumprir a tua palavra, seja cumprir os teus desígnios, seja cumprir a tua expectativa em nós, aleluia. Quebra a maldição, quebra os engodos das trevas, quebra espíritos da morte, quebra espíritos da leviandade, quebra agora, saia, bata em retirada. Eu oro agora por cada pedido de oração feito aqui no chat, cada guerra, cada batalha, cada luta, cada situação que tem trazido desânimo, vontade de desistir, vontade de jogar tudo para o alto, vozes do diabo que tem falado sorrateiramente 24 horas por dia, eu te repreendo agora, Satanás. Sai do ouvido desta pessoa, sai da mente desta pessoa, sai da alma desta pessoa, você não vai ficar aí. Maior aquele que está conosco do que o que está lá fora. Eu declaro a cobertura espiritual sobre a tua vida, eu declaro a cobertura espiritual sobre a tua alma, eu declaro agora em nome de Jesus, caia por terra toda a maldição, caia por terra toda a maldição, sai, e esse peso que está na tua alma, essa angústia que está no teu coração, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, e graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te sustente, Deus te guarde, Deus te levante e te encoraje. Um beijo no coração, até o próximo clamor.